se vai ser verdade ou não, se é fato ou fake, você vai descobrir depois. Temos uma inflação que saiu hoje e continua aumentando o preço dos alimentos, que não para de subir. Registraram uma aceleração em março, frustrando a expectativa do presidente Lula de controlar a inflação, pelo menos nesse setor de alimentos. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a alta nos preços de itens básicos da cesta de consumo continuam pressionando o orçamento das famílias brasileiras. O governo havia estabelecido o combate à carestia dos alimentos como uma das prioridades de sua gestão econômica para 2025. Esse aumento que ocorre apesar das medidas anunciadas pelo governo para reduzir os preços, incluindo liberação de estoques e incentivos fiscais. Analistas apontam que fatores climáticos e pressões de custos continuam impactando a produção e distribuição de alimentos no país. Fabi Barroso, de um lado, o governo Lula está abrindo a torneira dos gastos públicos. Temos um brasileiro a cada 4 que está pendurado no Bolsa Família, que aumentou muito o número, a quantidade e o valor de repasses. E, ao mesmo tempo, temos um governo que está começando a dar sinais de populismo. Por exemplo, o ministro de Minas e Energia, o Silveira, disse que agora vai rever a faixa social, né, das contas de luz, né, os benefícios sociais, e 60 milhões de brasileiros, basicamente, poderão não pagar mais a conta de luz. Basicamente, com 60 milhões que não pagam a conta de luz. Aí tem a reforma do IR, não paga até 5 mil reais. Basicamente, poucos milhões de brasileiros vão pagar imposto de renda. Vai virar uma Argentina aqui, né, Fabi? Aí você seria muito otimista, né, de achar que isso aqui vai virar uma Argentina. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Esse é o típico do pensamento de comunista mesmo, gente. Não vou nem, assim, remediar. Comunistão. Isso é pensamento de comunistão. A elite burocrática brasileira tem esse pensamento, né? Para quem que fica a conta, gente? Vamos lá, né? Se você mora no condomínio e, sei lá, de 20 apartamentos, 12 não pagam, quem vai pagar o condomínio inteiro? Pois é, os outros. É igualzinho com o Brasil, igualzinho com o país. Então, vem com essa lenga-lenga pra gente, que é a classe média, ficar esmagada, né? Até fervo, gente, quando eu penso nisso, porque aí eu lembro que nós temos uma reforma tributária vindo, né, em fase de transição, que vai sufocar mais ainda a classe média. O setor de serviço, não sei se vai sobreviver, dado a tanta demanda, né, sem nenhum benefício, com um governo que tem aspecto vingativo. Essa historinha também aí de 5 mil reais de isenção é puro populismo. Você, Cauti, sabe muito melhor do que eu essa pauta econômica, né, de como é surfada essa onda. É a mesma historinha da picanha, depois não sobra nem abóbora, né, ficar até dizendo que não pode nem ter alface, fica determinando lá. É desse jeito, gente. Para quem tem dúvida do que eu estou falando, a gente tem plano comunista em ação, porque tem gente ainda que fica falando que não tem comunismo no mundo, ou socialismo no mundo. Só basta olhar, a Venezuela está logo aqui, né? Então, eu acho um tanto otimista, porque a Argentina conseguiu, né? O Milei está fazendo uma transformação. O máximo que a gente tem ali é a insistência também da cabeça esquerdista, que lá é bem parecida com a do Brasil, né? Lá os peronistas, é muito parecida com os petistas, mas que insiste em colocar o pessoal na rua para ficar fazendo massa de manobra. Aqui no Brasil é igualzinho. A diferença é que nós tínhamos superávit, né, Cauti? Então, Paulo Guedes deixou a casa bem arrumada, isso que dá mais dó ainda. Então, para você brasileiro que tem que comprar comida todo dia, de manhã, tem que literalmente vender o almoço para conseguir comprar a janta, não se desespere, porque afinal é o painho que tá coordenando esse, né, desgoverno, e o buraco não sei onde vai parar, gente. Sinceramente, não sei. Lembrando também, né, Fabi, o buraco das empresas estatais, déficit recorde, e como esquecer também da nossa gastadora em chefe, né, ou seja, a nossa primeira-dama, Janja da Silva. Eu sempre relembro para todo mundo que me encontra: pague seus impostos em dia, porque a Janja é cara e as férias eternas da nossa primeira-dama ainda não acabaram. E agora vamos falar, né, também de política, porque
Lá em Brasília, Lula anunciou o novo ministro das Comunicações, o Lucas Fernandes, deputado do Maranhão, vai substituir o Juscelino Filho, também do Maranhão, no ministério. Juscelino deixou o cargo após ser denunciado pela PGR por suspeita de desvio de emendas parlamentares. Esse novo ministro é sobrinho do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, atual líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. A escolha mantém a cota do Ministério com Maranhão e com União Brasil, partido fundamental para a base de governo no Congresso. A nomeação ocorre em momento de tensão com a base aliada, após a adesão de deputados da União Brasil ao requerimento de urgência da anistia do dia 8 de janeiro. É o Maranhão mandando no Brasil, já ontem comentamos também essa questão, quem vai julgar também o Juscelino Filho será outro maranhense, Flávio Dino, nomeado pelo presidente Lula. A sua opinião, Dácio? Na verdade, eu queria só saber, assim, se alguém sabe de alguma ação do antigo ministro Juscelino no Ministério das Comunicações. Tivemos alguma campanha importante que o Brasil aderiu? Qual foi o grande trabalho dele? Não teve. Então, o novo ministro também não vai ter. Na verdade, essa é a cota do partido que eles pertencem dentro do governo. Aquilo que a gente não viu no governo passado. Ou seja, o Brasil, por um tempo, se acostumou com ministros que eram apontados por suas capacidades técnicas. A gente viu a Tereza Cristina cuidando da agricultura, a gente viu o Tarcísio cuidando de infraestrutura, executando a maior parte do orçamento. A gente viu ministros diretamente vinculados com as áreas às quais eles eram capacitados. E agora a gente está vendo isso aí. A única coisa que o Ministério das Comunicações apresentou para o Brasil foi uma licitação que até hoje não foi explicada, a maior da história, e que o Tribunal de Contas interrompeu. Não muda nada, é mais do mesmo, e vamos continuar assistindo e pagando a conta, Cauti. Queria ouvir o Jorge Serrão sobre esse aspecto. Mais um ministro do Maranhão, provavelmente não tem a mínima ideia da diferença entre um código Morse e um extintor, né? Mas é ministro das Comunicações. Então, mais uma vez, é um ministro nomeado por sua, vamos dizer assim, base eleitoral, por sua nascença maranhense e menos pela sua competência? Pode ser que não. Pode ser que aquela área de influência daquele ministério, na verdade, vá um pouco mais para cima, lá para os lados do Amapá. Porque aquele ministério é bancado por ninguém menos que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Ele era o sustentáculo do Juscelino Filho, até que houve essa briga intestina maranhense, e aí houve uma provocação em que Juscelino foi atacado, e quem entrou para resolver o conflito? O sorteio supremo sorteou. Que sorte! Sorte dizem que tem a ver com competência, né? Tem a ver com planejamento, mas o sorteio sorteou o maranhense Flávio Dino. Sim, o Supremo Dino, possível candidato à presidência da República, segundo especulações que correram aí outro dia. Se vai ser verdade ou não, se é fato ou fake, você vai descobrir depois. Fato concreto é que ele está no Supremo, ele comanda uma das grandes facetas da nossa supremocracia e tem influência direta no Maranhão, onde ele foi governador 2 vezes, senador eleito e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, também pelo Maranhão. Parece que sim, né? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.